Olá, pessoal, tudo bem? Vou fazer aqui mais um vídeo de tela de reúno e trazer aqui uma alteração recente que tivemos no Manual da Ação que apoia medidas de regularização fundiária no governo federal. Antigamente nós tínhamos, o Manual da Ação era o 8866, agora nós temos uma ação chamada 00SW, e o manual foi alterado recentemente com algumas alterações pontuais, né? Uma alteração muito importante foi permitir também as transferências obrigatórias para que a ação recepcionasse o PAC. Então, a regularização fundiária, vocês já devem estar acompanhando aí pelos canais institucionais do governo, agora também está no PAC, também faz parte do novo PAC, a regularização fundiária, com um volume de recursos nunca antes vistos, então é um momento muito importante para a política de regularização fundiária, e o Manual da Ação passou a permitir, então, essas transferências obrigatórias para poder recepcionar o PAC. Outra alteração que eu achei interessante, que eu acho que a gente pode conversar um pouco aqui, se refere à questão das etapas da regularização fundiária. O manual, ele deu uma compatibilizada aí na descrição das ações de regularização fundiária com o que tinha no programa RegMel. O RegMel, ele estruturou as etapas de regularização fundiária em seu manual de forma que você pudesse mensurar os pagamentos que seriam feitos no âmbito do próprio RegMel pela entidade financeira para a empresa proponente. Essa estruturação em etapas, apesar de ser mais didática, né, ela, na prática, ela pode ser seguida ou não. Por quê? Porque, na prática, a gente tem várias dinâmicas, né, que podem fazer uma etapa vir mais para frente, outra etapa ir mais lá para trás. A própria questão das características do lucro pode influenciar nisso. Apesar de absorver essa estrutura por etapas, ela modifica um pouco, porque o RegMel, para início de contratação, ele precisa do cadastramento social e a adesão dos moradores ao projeto de financiamento. Então, se eu não tenho essa adesão dos moradores, não tenho esses contratos, o RegMel não pode começar. Mas o cadastramento social, eu recomendo que ele seja feito mais da metade para o final do processo de regularização fundiária, porque caso o processo de regularização fundiária se torne um pouco emperrado, seja por uma questão da aprovação do projeto, uma dificuldade no levantamento topográfico, uma dificuldade de localização de matrículas, né? Seja por o que for, o cadastramento social não vai se desatualizar. Então, eu recomendo que ele seja feito mais da metade para o final do processo de regularização fundiária. O ideal mesmo é que o cadastramento social fosse feito ali no momentinho da aprovação do projeto de regularização fundiária, mas eu entendo que alguns municípios, algumas empresas utilizam como metodologia o cadastramento social acompanhado do cadastramento físico. Então, como é que está a estrutura de etapas aí, né? Ela começa com o diagnóstico básico do núcleo, tendo uma cartografia básica, e na cartografia básica já temos levantamento planial altimétrico cadastral georreferenciado, feito pelo menos por drone, né, que vai ser confirmado e refinado pelo cadastramento físico, que está na etapa 2. A notificação dos confrontantes também já vai estar na etapa 1. Percebam que na etapa 1 eu tenho já um diagnóstico básico do núcleo, que eu já consigo avaliar, inclusive, né, a questão se a área é regularizável ou não é regularizável, quais são os elementos críticos, né, os elementos que eu vou ter que gerir aí no processo de regularização fundiária. A etapa 2, nós temos aí os estudos técnicos mais refinados, estudo técnico ambiental, estudo técnico de risco, o próprio cadastro físico, e nós vamos verificar realmente quais são os lotes que existem, quais são os domicílios, tem condomínio urbano simples, não tem condomínio urbano simples, tem direito de laje, não tem direito de laje, né? E aí passamos para a etapa 3, pegamos todo esse trabalho que foi feito na etapa 1 e na etapa 2 e vai virar o quê? O projeto de regularização fundiária. Todos esses estudos, todos esses levantamentos, eles vão informar o técnico que vai avaliar se aquela área ali, como aquela área pode ou não ser regularizada do ponto de vista urbanístico. Feito esse levantamento aí, feito elaborado o projeto, aprovado o projeto de regularização fundiária, a gente faz o nosso cadastro social, e aí não tem mais risco dele ficar desatualizado, porque ele já vai ficar na boquinha ali de se fazer a certidão de regularização fundiária. A ação 00SW também financia a elaboração de projetos de infraestrutura que vão compor o quê? O termo de compromisso, que vão compor o quê? O cronograma de execução que vai estar dentro do projeto de regularização fundiária. Feito isso, emite-se a CRF, a etapa final, e se leva a registro. E o que é que nós temos transversal em todas essas etapas? O trabalho social, que vai ser o meio de diálogo, de comunicação e de informação entre a equipe que está executando a regularização fundiária e a comunidade que está
recebendo a regularização fundiária, mas também participando de todo o processo, tá bom? Acessem esses canais, acessem lá o manual da ação 00SW, é uma ótima orientação para vocês utilizarem aí na elaboração dos seus projetos de regularização. Um abraço, até mais.